o meu atendimento ele funciona da seguinte forma. Inicialmente, a gente começa abrindo os mapas numerológico e astrológico, tá? E aí, via de regra, por meio destes caminhos, né, dessas linguagens, a gente vai fazer um apanhado, a gente vai fazer um direcionamento das questões relativas ao que cada pessoa está buscando, né? Talvez tanto em termos de processo de autodesenvolvimento, tomada de decisão, questões de fato terapêuticas, porque o meu atendimento, de fato, ele tem um direcionamento, ele tem um cunho terapêutico, tanto que o mais comum, não que seja obrigatório, mas o mais comum é na primeira sessão a gente falar um pouquinho do processo de concepção, gestação, né, e nascimento. Muitas vezes aí a gente determina em torno de 15 a 25 minutos do atendimento para essa primeira parte, para falar desses campos, e muitas vezes estendendo isso ainda até ali a casa dos 4, 5, 6, 7 anos de idade. Feito isto, daí em diante, nós abrimos para perguntas, respostas e questões gerais, e fica em aberto para falar de passado, presente e futuro, né? É bastante comum já nesse primeiro bloco a gente já acabar tocando em pontos, normalmente em pontos nevrálgicos, em pontos estratégicos, né? Daquilo que cada pessoa já traz consigo em termos de bagagem, de padrão de comportamento, das necessidades vigentes. Daí em diante, enfim, aí eu costumo dizer que a gente abre para um eixo central, que é vida pessoal, profissional, afetiva, familiar, né, o grande eixo de orientação dos mapas, e daí em diante, né, se der tempo ou não, enfim, vai de acordo com a necessidade de cada um, dinheiro, negócios, investimento, mesmo quando eu falo de carreira, né, trabalho, vocação e carreira são coisas que podem ser vistas de pontos diferentes. Muitas vezes, saúde, sobretudo, muito mais do âmbito mental e emocional. O físico não é necessariamente a cerne do meu trabalho. Podemos falar, né, muitas vezes de religião, dogma, espiritualidade, vidas passadas, mudança de endereço, cidade, estado, país. Não é obrigatório, né, mas relativamente acaba acontecendo falar de filhos, né, mesmo para quem não tem filhos ou para quem pretende tê-los, mesmo que seja no processo, enfim, de várias vertentes. Inclusive eu recebo muitas pessoas que têm filhos adotivos ou são filhos adotivos, e recebo casais que também, às vezes, estão nesse processo de pensar nessa temática ou não, né? Enfim, e não tão comum, mas de vez em quando aparecem pessoas no sentido de busca do planejamento também dessa questão familiar, e a gente acaba auxiliando também nesse sentido, né? De modo geral, o atendimento ele é aberto para todas as nuances possíveis. Então, não existe uma diretriz de que não haja algum assunto ou algum tema que não possa ser abordado, e aí vai da necessidade de cada pessoa dentro daquilo que lhe apetece, né? Lógico que muitas vezes não dá tempo de falar de tudo dentro de um único atendimento, e aí eu costumo dizer que, pelo menos só em relação aos mapas, é muito comum eu atender a maioria das pessoas pelo menos 2 vezes ao ano, apenas pensando nessa abordagem de direcionamento dos mapas.